Arro, energias positivas para você, tudo bem? Começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar e sempre pode melhorar, só depende de você. Infinitas possibilidades e hoje o papo vai ser muito bacana com meu amigo Ramar. A gente vai falar sobre conscienciologia, um tema muito interessante, mas primeiro convido você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Dá um joinha, coloca seu nome, seu estado, isso já ajuda bastante a gente. Já pega esse link e manda aí pro seu amigão, pro seu primo, pro seu tio, pro seu avô. Fica à vontade, esse aqui é o programa do povo, do universo, das coisas positivas. E aí, meu amigo Ramar, beleza? Melhorou? Tava doente, né? 100%. Tá 100% agora? Agora eu tô 100%. Tava 100% doente, agora tô 100% bem. A vida é isso, né? Uma hora também vai melhorando, né? Esse negócio da dengue aí tá complicado no nosso país, né? Tá bem verdade. complicado. O povo também não cuida, né, o amigo Fagner? Não, onde eu moro lá tem um matão em volta lá e a gente brigou lá. O dono abaixou, o vizinho lá abaixou o mato. Tava cheio de poça d'água lá. Complicado. É falta de consciência, né? Falta de consciência. Então, ó, o tema hoje é um tema bem legal. Vamos lá. Alteração e o novo DNA humano. Que muda, meu amigo Ramar. Rapaz. Primeiro, onde você tirou esse tema, cara? Esse tema, na verdade, é através de muitos estudos e pesquisas que eu venho fazendo, né? Existem já alguns estudos, inclusive na própria biologia, na ciência, que o DNA humano ele passa por alterações. Então, por exemplo, quando você tinha um Neandertal, que é o ser humano com corpo, cabeça diferente, era um tipo de DNA. E conforme o DNA tem alteração, o nosso corpo, o nosso cérebro, né, os nossos olhos mudam. Então, por exemplo, a Terra, a camada de ozônio, a nossa atmosfera, ela se partindo e o Sol aquecendo mais a Terra, a tendência é que a gente crie olhos que se adaptem a essa mais potência de luz. Para isso, precisa ter informação no DNA alterada para isso acontecer. Dentro da conscienciologia, nós vamos tratar não só da parte física, mas da parte mental, psicológica, da consciência, da parte espiritual. Qual que é a influência do nosso plano espiritual sobre o nosso DNA? O que vem acontecendo nessas gerações na Terra? Qual que é o objetivo espiritual nessas gerações para ir alterando o DNA? Onde esse plano espiritual, onde a divindade ou as divindades querem nos levar? Nós chegamos na Terra com um protótipo de corpo humano, com um protótipo de mente humana, e hoje, né, milhares de anos depois, nós estamos assim. E para onde vamos? Existem alguns estudos hoje que dizem que, sabe, aqueles seres extraterrestres que o povo pinta com os olhos todo preto, somos nós no futuro. São teorias, mas dizem que somos nós no futuro já, com a Terra superaquecida, precisou adotar aquele tipo de pele, com aqueles olhos mais negros para enxergar mesmo nessa quantidade de luz solar que está chegando na Terra, e a gente percebe que a temperatura está só aumentando. Então, a alteração do DNA eu vou trazer hoje um pouco. Nós vamos aí vagar, caminhar dentro desse universo, mas eu vou trazer um pouco como é que a gente vai perceber que o DNA está sendo alterado. Existe uma porcentagem de pessoas na Terra que já estão passando pelo processo de alteração do DNA. Existem outras que ainda não. Existem outras que os seus descendentes vão começar a passar por essa alteração. Mas dentro daquele projeto que eu falei com você na nossa última conversa, o projeto 2448, os próximos 24 anos na Terra, muitas pessoas irão passar por essa alteração. E eu tenho uma perspectiva, diante de muita coisa que eu venho vendo, que a partir do ano 2033 vão nascer pessoas na Terra, vão chegar seres na Terra, nascer em corpos humanos, já com DNA, com uma molécula do DNA totalmente diferente. Os cientistas vão perceber isso. E esses seres eles vão vir totalmente, mentalmente diferente de nós. O corpo ainda é igual, mas a mente é outra. Não sei se você já ouviu falar no Crianças Índigo, Cristal, qual que é o outro? Índigo, Cristal e Diamante, não? Acho que é Diamante mesmo, né? Não lembro agora, tem um terceiro. Índigo e Cristal. Eu nasci na era dos índigos. Não que eu seja um índigo, nem todos que nasceram eram, mas eu nasci na era dos índigos. Nós entramos na era do cristal, e a partir de 2032, 33, é a era dos diamantes, se eu não me engano. Vamos lá então. Interessante esse tema, hein, Fagner? Vamos lá então. Fagner, igual o cantor? O homem tá pensando o quê? Ele é cheio da grana também, você fica disfarçando aqui, ó. Ele que emprestou o chapéu dele de boiadeira aqui, ó.
Beleza, a parte física até que eu compreendo, porque o corpo vai se adaptando ao meio, né? Ao meio, tá, isso. Beleza. Agora a parte mental, você falou espiritual, onde é que isso vai impactuar, cara, esse DNA? Tá. Porque, vamos lá, se eu comecei... Aí outra pergunta, o DNA ele já vem transformado ou ele se transforma durante o tempo? Tá, então são duas perguntas, hein? Vamos lá. Vamos lá. Mas antes de eu responder, eu vou te falar, não é que o corpo se adapta ao meio. Me parece, e eu não sou o único a acreditar nisso hoje, que não é o nosso corpo não é que ele se adapta ao meio. A gente já nasce com esse corpo pronto para este meio. E com a interferência que nós fazemos na natureza, a natureza é que vai se adaptando a nós. Então, conforme a natureza vai se adaptando a nós, como os animais mesmo, né? Muitos já não têm mais seu habitat natural, estão aprendendo a viver em habitats que não são mais deles. Eles estão se adaptando, e nós não. Mas o corpo humano, ele não tem como se adaptar a uma mudança drástica na Terra. Então, se de repente o Sol aumentasse aí 20 graus a mais acabou. Né? Mas, desculpa, repete a pergunta aí. Não, mas é mais ou menos esse caminho, né? Porque a gente está falando do corpo se adaptar e onde entra a questão da mente nisso aí, né? Da mente. Então, essa alteração no DNA, ela é perceptível ao longo do tempo. Você não percebe como que ela altera. Se você me perguntar assim, Raj, como é que acontece a alteração? A gente sente no corpo? Eu não saberia te dizer agora, porque isso aí precisaria milhares de anos de pesquisa. Mas o que a gente entende hoje é que as próprias doenças, como eu falei no vídeo passado, na entrevista, as próprias doenças, elas fazem parte da alteração do DNA. Existem doenças hoje no corpo que nós hoje somos resistentes, como a gripe, como a tuberculose, né? O apêndice, por exemplo, né? Não é mais necessário no corpo humano. Assim como o câncer, né? O próprio câncer vai chegar um tempo que o próprio corpo humano, o próprio DNA vai alterar uma forma de combater, né? E vai combater o próprio câncer. Então, essas alterações elas acontecem sutilmente e muitas pessoas estão no meio desse processo de alteração do DNA. Nós estamos no olho do furacão, só que elas não percebem. E aí, o meu papel hoje aqui com você, um deles, né, um dos meus papéis, é ajudar essas pessoas a identificar se elas estão ou não dentro de uma alteração do DNA. Então, daqui a pouco, assim que eu responder as suas perguntas, a gente vai falar como é que você percebe se o seu DNA está sofrendo alteração ou não. Tem algumas pessoas que elas dizem assim, Tiago, não existe alteração do DNA, isso não acontece. Só que a própria ciência já fala disso, que o nosso DNA passa por transformação. Só que a forma que eu trago aqui hoje e que leva um pouco as pessoas a não acreditar muito, ela vai para um lado espiritual também. E é este lado espiritual que a gente precisa entender, porque a ciência tinha muitas verdades da ciência que hoje já não são mais verdades. A própria lei da gravidade mesmo, ela está sendo questionada pela própria ciência. A própria comunidade científica hoje questiona uma verdade que eles defenderam 100% como realidade. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é essas alterações no plano espiritual e tentar, ao longo do tempo, mostrar para as pessoas que a ciência e a espiritualidade, não a ciência e a religião, as pessoas falam ciência e religião, eu digo a ciência e a espiritualidade, elas sempre caminharam junto. É um caminho único, faz parte de uma única consciência. Vamos lá, universo, como pode melhorar? Se inscreva, compartilha, comenta. Hoje estou falando do novo DNA humano aqui. O que vai mudar nisso aí, né? Outra pergunta que eu fiz, acho que tu deve falar aí. Beleza, você nasce com esse corpo, com esse DNA. E aí, lembra que você falou da consciência, né? A consciência a gente vai desenvolvendo durante o tempo. Né? Sim, lendo, com a experiência e tal. Tem como mudar o DNA no curso disso, o seu DNA ou não? Você nasce com um, vai terminar com o mesmo. O nosso DNA, ele não se altera numa vida. Né? O nosso DNA não é uma alteração numa vida, senão nós passaríamos a ser super-humanos, superdotados. Esse DNA ele é passado de geração a geração. Então, por exemplo, há uma pequena alteração que nem a própria ciência percebe. Essa alteração que houve lá no meu tataravô, ela pode ter passado para o meu taravô, pode ter passado para o meu bisavô, ou pulou do meu bisavô e foi para o meu pai. Né? Mas ela vem acontecendo ao longo de muitas gerações. Mas nós hoje estamos bem no meio de uma alteração do DNA. Então, ao longo da vida, a consciência, nós vamos despertando a consciência. Eu sempre digo para as pessoas, eu usei por muito tempo a expressão que é usada no meio xamânico de expansão da consciência. Eu acredito que não é possível expandir a consciência. Nós vamos despertando, acessando a consciência. Porque a consciência ela já é expandida. O que é consciência, segundo o hermetismo? É o universo, é o todo.
A consciência em tudo. Os animais, a planta, a terra, as estrelas, em tudo a consciência. Só que cada uma manifesta diferente. Nós manifestamos a nossa consciência através dos 5 sentidos. Então, quando nós nascemos, nós vamos acessando aos poucos a nossa consciência. A gente se torna consciente através do quê? Do mundo, dos nossos familiares, né, do que a gente aprende, do que não aprende. Então nós vamos desenvolvendo essa consciência e nos tornando mais perceptivos ao mundo. Quantas pessoas hoje, Tiago, existem na Terra que elas não têm ciência dos seus 5 sentidos? Não tem. Por exemplo, diz a psicologia, principalmente a psicologia da mentira, que quando a pessoa conta uma mentira, ela coça o nariz, né? Não é bem verdade, né? A psicologia já disse que não é isso. Na verdade, coçar o nariz é um sinal de nervosismo. Pode ser uma mentira, pode ser um nervosismo. Mas muitas pessoas não percebem isso. Tem gente que está dirigindo um carro, né, e de repente começa a ser pressionado por outro motorista atrás ou alguma coisa ao lado e a pessoa começa a se coçar. E ela não se dá conta que ela pode controlar aquela coceira no corpo dela. Então essa pessoa ainda é inconsciente com relação ao que acontece ao seu corpo. Emoções, né? As suas emoções. Conforme você vai estudando a sua consciência, você vai percebendo o que acontece e você vai controlando o que acontece à sua volta. Então essa alteração de DNA, ela vai se dar ao longo de muitas vidas. E um dos fatores que me faz, junto com muitas pessoas hoje, acreditar que nós estamos no meio de uma alteração de DNA de consciência, são os sintomas exacerbados que existem hoje na sociedade e que há 20, 30 anos atrás não existiam. Então, o excesso de depressão, vão ocupar a tecnologia. Claro, vamos aí, as redes sociais causam isso. Mas há um excesso muito grande de depressão, de ansiedade, pessoas muito sensitivas, muito intuitivas. As pessoas antigamente elas passavam por um processo e elas viviam uma situação e elas tinham uma intuição de que aquilo ia acontecer, mas elas não se davam conta. De um tempo para cá, algumas pessoas começaram a dizer assim, nossa, bem que eu senti que isso ia acontecer. Hoje já tem algumas pessoas que não dizem mais bem que eu senti que isso ia acontecer. Tem muitas pessoas hoje já dizendo, eu senti que ia acontecer e eu evitei acontecer. E essas pessoas elas estão despertando para essa nova consciência, para esse mundo conscienciológico que vem junto com essa alteração do DNA. Então, muitas pessoas que estão tendo uma intuição mais forte, uma sensibilidade maior no corpo, aquela pessoa que está com dificuldade em abraçar, em se aproximar de outras pessoas, né? As pessoas dizem, o autista que é assim. Não. Tem muita gente que não é autista e tem dificuldade de abraçar, tem dificuldade de olhar no olho. Isso aí é o nosso corpo mais sensível. Os nossos 5 sentidos, Tiago, eles estão mais sensíveis. As pessoas estão mais intolerantes ao som, à visão, ao paladar, né, ao tato, ao toque. As pessoas estão mais sensíveis. E isso é o novo DNA. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, depois, se você me lembrar, eu posso te passar o link dela, que é uma médica psiquiatra. Não é aquela famosa, é uma outra. E ela diz o seguinte, inclusive eu até postei um vídeo dela esses dias, ela diz o seguinte, eu acredito, palavras dela, eu acredito que o autista é a mente do futuro. Então as pessoas, uma pessoa que está se tornando mais sensível, que ela é autista e tem uma mente mais sensível, ela consegue perceber o mundo melhor, ela consegue ter mais empatia, ela consegue se conectar com a natureza. E eu acredito, como eu te falei, que a partir de 2033 nós teremos crianças nascendo no planeta que vai colocar todos esses políticos velhos que nós temos no mundo hoje no bolso. Vai transformar, e isso aí é necessário, vai transformar o governo mundial. Nosso governo vai ser transformado por essas crianças que estão chegando aí. Ô Ramar, agora vamos lá, fiquei curioso aqui, deu um bug na cabeça aqui, né? Eu falei. Wagner? Vamos lá. Eu falei, você está pronto? Não, tô hoje é prontíssimo. pesado. Vamos lá. O que vai impactar na humanidade esse novo DNA? Tudo que a gente hoje tem como valores, inclusive ético, moral, vão ser alterados, vão mudar. Por exemplo, eu não sou defensor de liberar, por exemplo, a maconha. Não sou defensor e também não sou contra. Né? Não faz parte do meu meio. Eu não uso essa medicina, como alguns chamam, mas eu não sou nem a favor nem contra. Mas já tem muitos países liberando. A Alemanha liberou agora, né, o uso e o plantio. E isso vai acontecer no mundo todo. O que isso tem a ver com a sua pergunta?
Por exemplo, existem países que o nudismo é natural. As pessoas podem ter relação sexual na praça. Se eu não me engano, não sei se é a Holanda, se é a Hungria, mas é liberal. Então, o próprio corpo, a própria percepção do corpo vai mudar. Hoje em dia, certos tipos de roupa desvaloriza a mulher, desvaloriza o homem. Isso não vai existir mais. Mostrar o corpo, num futuro próximo, vai ser natural. As pessoas, hoje, essas mudanças que vão acontecer através do DNA, da alteração do DNA, dessa percepção da consciência, vai nos trazer humanos mais conscientes do corpo. Por exemplo, o nosso governo não consegue acabar com a nossa polícia, né, o nosso governo, as nossas leis, acabar com o feminicídio, né, com a violência doméstica, a violência contra a mulher, com a violência contra o menor, com os abusos que existem. Não consegue, mas conforme o ser humano, o seu DNA vai sendo alterado, a sua consciência vai sendo mais perceptível, ele vai se tornando consciente do seu corpo. Então, todo esse tipo de abusadores, de homens que matam mulheres, de pedófilos que existem por aí, ao ele se tornar consciente do seu corpo, ele não vai ter mais a necessidade do corpo do outro, de violar o corpo do outro, de agredir o outro. Isso é uma alteração que vai ser necessária na Terra. Mas você acha que só mudando o DNA vai alterar isso, cara? Porque você falando aí, eu fico imaginando o seguinte, eu acho que para ter essa mudança de comportamento, teria que ter uma mudança de DNA da cabeça, né? Do cérebro, vamos dizer assim, da mente. Porque eu acho que só a mudança do DNA não vai alterar isso. Então, tudo que nós temos, inclusive o nosso cérebro, ele depende dos nossos DNA. Aquele código do DNA que é o GAT, eu não lembro agora, mas você sabe de qual eu estou falando. Eu sei. Aqueles códigos é que determina tudo que nós somos. Tudo. Então, por exemplo, o mundo animal. O DNA animal é diferente do nosso DNA. O animal ele não tem uma consciência como a nossa, de pertencimento, de riqueza, de juntar tesouro, de construir, de criar mecanismos para se locomover sobre a Terra. Ele vive como ele vive e ele aceita onde ele está. Não, nós não vamos voltar a esse estágio, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Há muito tempo na Terra, diante da sua pergunta, né, há décadas, a humanidade vem tentando, através de leis, mudar o comportamento. E sim, é possível mudar a consciência através de leis de comportamento. Brasília se respeita a faixa de pedestre. Vai para minha cidade natal, São Paulo, para você ver. Se você pôr o pé na faixa de pedestre, é capaz de alguém subir na calçada e te atropelar, né? Então, é possível mudar. Mas existem instintos ancestrais que você não muda se não for através de uma consciência maior, através de uma alteração do seu DNA. Vou dar um outro exemplo clássico. Bíblia. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, que na verdade, não sei se o nosso público sabe, mas não são 10 mandamentos, são 630 e poucos mandamentos. Os 10 foram os primeiros. Depois tá difícil seguir 10, hein, Wagner? São 600 e poucos mandamentos. Mas o que acontece? O que é muito interessante ali é com relação à alimentação. Até Moisés, a humanidade se alimentava de tudo, comia de tudo. Depois de Moisés, eu falei isso na entrevista, mudou ali o terceiro chakra, né, o plexo solar, e começou a se preocupar com a alimentação. Só que isso ainda, praticamente quase 3.000 anos depois de Moisés, nós ainda não alcançamos. A alimentação hoje, ela nos endoece. A alimentação hoje ela enfraquece nossa mente, nosso pensamento. Opa. O açúcar hoje é um dos maiores venenos para todo tipo de doença que existe. Para todo tipo de doença, depressão, falta de ânimo, tudo está envolvido com açúcar. E o ser humano não consegue deixar de tirar esses alimentos de sua vida. Então, Tiago, existe sim uma forma de você mudar a consciência através do comportamento, mas isso leva milhares de anos. E como nosso irmão Chico Xavier disse, nós não temos mais milhares de anos. Então hoje há uma intervenção muito espiritual no nosso DNA para que a gente possa perceber. Mas eu e você, esses seres humanos velhos, seres humanos velhos pela Terra, nós não vamos alcançar essa consciência plena, ou o que eu chamo de consciência suprema. Nós não vamos. São os nossos descendentes, daqui a 300, 400, 500 anos, eles vão alcançar uma parte dessa consciência. Nós ainda estamos engateando. Cristo não foi o precursor do cristianismo, ele não era cristão, claro, mas foi através dele. E 2.000 anos depois ninguém entendeu o cristianismo ainda. Então essa parte da consciência ainda vai levar um bom tempo. Porque eu ainda continuo achando, Rama, que não basta só o DNA mudar, porque tem coisa chamada livre-arbítrio. Porque, beleza,
Porque você está falando que o cara vem com aquele DNA, aquele tipo de comportamento, eu concordo. Por exemplo, a gente já somos reflexos dos nossos pais. Sim. Só talvez melhorados, porque a gente teve essa mudança de comportamento. Não é que talvez vai ser mudando o seu comportamento que vai replicando as próximas gerações. Por exemplo, talvez o que nossos pais valorizavam, não é que valorizavam, a forma que eles transmitiam aquele conhecimento era um. A forma de nós transmitir nosso conhecimento é outra. É outro. Porque eu falo muito com psicólogos, né? A gente fala que, por exemplo, as crianças aprendem através do exemplo. Menos pelo falar, mais pelo que ela vê fazer ali, né? Acaba sendo uma réplica, né? Então, talvez a melhor forma de mudar é mudando o seu comportamento, né? Porque, particularmente, eu acredito que vai ter essa mudança, mas eu acho que o que pode impactar mesmo na humanidade, no todo, no universo, é a mudança de consciência de comportamento. Tá. Eu vou pegar de trás para frente Fica à vontade. o que você falou. Aqui a gente tem opiniões. Vamos lá. Não, Nós estamos somando. Isso é bom, porque quando você tem a sua opinião e eu tenho a minha, a gente consegue ir abrindo um caminho, né? Você falou da questão dos psicólogos que falam que aprende através do comportamento. Eu quero, não é bem discordar, eu concordo que é através do comportamento, mas eu quero trazer uma nova visão. Nós sabemos que hoje existem famílias, pessoas no mundo que cresceram em lares onde os pais tinham um comportamento e um filho aprendeu com o comportamento dos pais e o outro não. Um desses que a gente tem de exemplo atual é o caso da Suzanne Richthofen. Né? Olha o irmão dela e olha a diferença. Os dois tiveram o mesmo tipo de criação. Os pais davam exemplos conforme podiam. Mas um seguia um caminho, outro seguia outro caminho. E aí você iniciou, né, falando sobre o livre-arbítrio. E eu te pergunto, né, trago uma pergunta para você. Você, por falar, você acredita no livre-arbítrio, certo? Certo. Você acredita que nós temos realmente livre-arbítrio? Não estou dizendo que sim nem que não. Você acredita que o ser humano ele tem livre-arbítrio? Inconscientemente a gente acha que é livre, mas a gente não é, porque tem influências externas que impactam nisso, né? Sim. A gente acha que é 100% livre, sim, mas eu ainda acredito que a gente pode decidir onde você quer ir, o que você quer comer, o que você quer fazer. Se você vai odiar, ou você vai amar, se você vai abraçar. Eu acredito muito que a gente tem essa liberdade de decidir. Tanto que uma coisa que eu falo sempre nos programas a gente não é, a gente está. A gente pode mudar a todo momento, porque é uma sim, escolha. Eu acho, por exemplo, inteligência emocional é esse livre-arbítrio. Você falou, eu posso espancar o cara, eu não posso. É você ter esse domínio de você compreender como é que funciona e aí você tirar proveito disso, que é potencializar a vida, do meu ponto de vista, né? Mas por que você consegue ter autocontrole para não espancar uma pessoa e uma outra pessoa que nasceu no mesmo país que você, com a mesma sociedade, não consegue? Né? Eu me pergunto muito isso. Porque é seres humanos diferentes, não? Sim, mas na questão do livre-arbítrio em si, eu vou dar o meu exemplo. Uma das minhas alimentações preferidas é frango ao molho. Então, quando eu vou no mercado, eu me dou até água na boca de falar. Quando eu vou ao mercado e eu tenho a oportunidade de escolher o que eu quero ali, eu escolho um frango e levo. Na minha concepção humana, eu acredito que eu estou tendo o livre-arbítrio de escolher entre o frango e a carne. Entendi. Mas eu sei hoje que eu não tenho essa opção. Não é que eu não tenho, perdão. Deixa eu refazer minha fala. Eu percebo hoje que eu não tenho um certo livre-arbítrio. Eu sou dominado por algo que foi passado ao longo da minha infância pelos meus avós. Os meus avós, tanto parte paterna quanto materna, eram loucos por carne de frango e de galinha. Faziam ensopado, faziam de tudo. Né? Matavam a própria galinha ali, derramavam sangue, escaldavam. Então eu fui influenciado a comer frango. E hoje eu praticamente sou um viciado em frango. Não como todos os dias, eu me controlo. Mas às vezes eu vou no mercado e eu acho que eu estou escolhendo, mas eu percebo que tem ali os meus avós, né, lá no meu inconsciente escondido, dizendo: você quer frango, você quer frango. Tem tipos de roupa hoje que eu não consigo usar. Eu estou sempre com a cabeça coberta, seja um boné, seja o quipá, seja o que for. Por quê? Porque por causa dos meus avós paternos, eu tinha que usar a cabeça coberta, eu tinha que usar um quipá, né? Meus avós eram judeus. E hoje, quando eu ando com a cabeça descoberta, parece que eu estou cometendo o maior pecado do mundo. Só que muitas vezes eu não percebo isso. Quando eu percebo, eu já estou com alguma coisa na cabeça. Então, eu acredito que o nosso livre-arbítrio ele foi contaminado. Nós somos contaminados pelos pensamentos de outro. Então, muitas coisas que você come, que você pensa, que você defende, moral, ética, né, vem de uma questão familiar e este livre-arbítrio ele está contaminado hoje. Então, eu acho que uma pessoa hoje, Tiago, para ela ter plena certeza do seu livre-arbítrio, dizer que ele é 100% escolha sua, eu acho que essa pessoa precisaria fazer muita terapia, um autoexame,
mergulhar dentro de si, descobrir lá na sua raiz. Se eu tivesse a oportunidade de escolher entre o frango e uma carne vermelha, entre um bife mal passado, o que eu escolheria? Se eu tivesse a oportunidade de escolher entre a religião dos meus avós e dos meus pais e a minha religião, ou outra religião, qual que eu escolheria? Mas nós estamos tão infectados, Tiago, que muitas vezes nós não conseguimos mais chegar a essa resposta. Como é que eu vou saber o que eu escolheria na minha infância, se eu não tive a oportunidade de escolher? É um desafio. É um desafio. Bom argumento. Bom argumento, né, ô Fagner? Você que tá aí, escreva, compartilha, comenta, vem pra cá, que é o nosso universo, como pode melhorar, expandindo a sua... Expandindo não, como é que é? Né? Acessando a sua consciência. Acessando a sua consciência, jogando a sementinha, lembrando que você é semi-livre, então, né? Vai lá, faz sua escolha e colha bons frutos. E vamos continuar aqui nosso bate-papo falando sobre alteração do DNA, né? E, Ramon, como é que eu posso identificar, então, se eu sou um ser humano que estou com um DNA alterado? Nossa, pensei que você ia falar um ser humano com dengue. Um ser humano com DNA alterado. Eu hoje, pela minha caminhada, eu evito, por exemplo, quando você faz psicologia, você, às vezes, acaba tendo aquele olhar psicólogo sobre todas as pessoas. Então, eu já me peguei nesse engodo algumas vezes, dizendo, aquele ali está com o DNA começando a alterar, aquele não. Né? Hoje eu não faço mais isso. E, eu tento não analisar ninguém. Eu deixo para as pessoas o seguinte: o seu DNA alterado, um dos primeiros sinais que você pode perceber que você está entrando num processo, ou já vem num processo de DNA alterado, é a religião. A religião não te satisfaz mais. Você não consegue mais participar de cultos, de rituais. Você vai por um costume, você vai por um respeito, porque acredita, mas muitas vezes você não consegue ficar uma hora dentro do templo, dentro do terreiro, dentro da igreja. Você não consegue, você sai. Quando você percebe o seu não livre-arbítrio, quando você percebe, você já está do lado de fora conversando com outra pessoa, fumando um cigarro, indo ao banheiro. Né? Fugindo daqui. Fugindo, você já não consegue. E quem está mais desperto para isso são pessoas que já olham e dizem, eu não tenho religião, eu acredito em Deus. Não frequento lugar nenhum. Então você começa a perceber que o seu DNA está em alteração quando dogmas humanos, criados por homens, não te cabem mais. Quando você pega um livro sagrado e você lê e fala, não faz mais sentido. Não tem sentido. Né? Eu não menosprezo. Eu tenho, como eu já trouxe aquele dia aqui, eu tenho Torá, tenho Bíblia lá em casa. Às vezes eu pego, leio, medito. Mas tem coisas que você olha e fala, isso serviu o seu propósito, hoje não serve mais. Então esse é um dos pontos de partida para você perceber que você está no processo de DNA alterado, que você está indo para um novo protótipo humano, percebendo o seu corpo diferente. Uma outra questão foi, como eu falei aqui, sensibilidade. Você está sensível. Você prefere morar no meio do mato, está ansioso para ir para uma fazenda, uma chácara, comprar um cantinho no lugar onde não tem carro, não tem buzina, não tem avião, não tem som de vizinho, não tem cachorro latindo. Você quer paz, quer tranquilidade. Antissocial. Né? O antissocial, eu não gosto nem de usar esse termo, mas quando você se percebe que você está mais em paz e muito melhor sozinho, na solitude ou na solidão, do que no meio de pessoas. Quando você começa a recusar convite para festas, você não quer mais ir para balada, para bares. Ou quando você vai, tem pessoas que eu converso, Tiago, e elas dizem assim, no meio da terapia conscienciológica, né? Eu vou, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho ido para a balada, vou num barzinho tomar um negócio, e começa a me incomodar, parece que tem uns espíritos ruins ali, tem energia pesada. Eu digo, não tem espírito ruim nem energia pesada. O que tem é que o seu DNA está passando por um processo de alteração, a sua consciência, você está mais consciente de si, da sua consciência, e tem coisas que não vão mais fazer sentido. Por exemplo, nós hoje, como homens adultos, não tem mais sentido eu e você sentar aqui, pegar um carrinho e ficar brincando, pegar os bonequinhos do Batman, do Super-Homem, não faz mais sentido. Eu tenho um irmão, espero que ele nunca assista isso aqui, que eu vou falar mal dele agora. Eu tenho um irmão que ele está com quase 50 anos, mas a diversão dele é sentar na frente da televisão e assistir Marvel, assistir filmes de herói, assistir desenhos mesmo de herói. É a diversão dele. Aí ele não gosta nem de conversar isso comigo. Eu falo, não converse porque eu vou dizer que você não amadureceu nessa parte. Então tem pessoas que elas ainda estão presas, o seu DNA ainda é o DNA ancestral. Não é esse novo DNA que nós estamos entrando. Né? Não tem uma alteração ali que a pessoa começa a perceber um novo mundo. Uma nova realidade. Uma nova realidade, por exemplo, Tiago,
a natureza. Eu e você somos pessoas meio que do mato, né? Você também. Você gosta de ouvir lá uns vídeos seus que você fez uma trilha, né? Sempre eu tô aí. Gosta de uma trilha. Hoje nós nos sentimos tão bem quando você vai para uma trilha no meio do mato, a natureza. Nós amamos a natureza. Mas a alteração do DNA vai mudar isso. Hoje eu amo a natureza, mas a partir do momento que, alguns séculos à frente, nós, humanidades, nos tornarmos conscientes do que somos, nós deixaremos de amar a natureza. E aí que vem a parte interessante da coisa, né? As pessoas me perguntam, como assim? Nós temos que amar. Se eu não amo, eu odeio. Não, você não vai nem amar e nem odiar. Porque você será um com a natureza. Quando você é um com a natureza, você não precisa mais ter aquela responsabilidade de cuidar dela, de se preocupar com ela. Porque vocês dois vivem numa simbiose. Vocês vivem numa harmonia tão grande que você, em momento algum na sua mente, você vai pensar em degradar a natureza. Você vai pensar em destruir uma área verde gigantesca para construir prédios, postos de gasolina e outras coisas. Então nós vamos entrar numa harmonia tão grande que não vai mais precisar desse... eu me sinto tão bem na natureza porque eu sou a própria natureza, eu estou ligado com ela. Né? Lá na minha casa, lá a gente tem algumas plantas, como eu estou vendo que vocês têm aqui, não sei se é artificial ou não. Mas nós não vamos mais precisar disso, trazer as plantas para nós, porque nós vamos estar com elas. E como é que nós vamos estar com elas? Para eu explicar isso, preciso dar uma bicada aqui na água. Fica à vontade, você que está nos assistindo, se inscreva, compartilha, comenta, vem para cá que o papo é muito bacana. O papo é doido. O papo é muito legal, interessante. A minha família, minha irmã, meus irmãos falam assim, eles me chamam pelo sobrenome, eles falam, o Júnior é doido. Não gosto de conversar com ele não, porque ele é doido. É inteligente, mas é doido. Eu falo, não, eu sou só inteligente. não que eu fico... Acho que a inteligência é algo natural de todo ser humano, né? Cabe cada um de nós querer usar ou não. Mas eu vou explicar o seguinte. Eu não vou mudar o tema, mas eu posso entrar num tema secundário aqui? Pode. Se eu disser para você assim, Tiago, eu já fui abduzido por extraterrestre. O que você diria? Pô, legal. Legal. E eu falo, como é que foi essa experiência aí? Fala aí. Olha só. Eu passei por um processo de abdução. Só que eu quero explicar para você e para o nosso telespectador que essa abdução que eu passei não é a abdução que Hollywood vende, ou que as pessoas pregam na internet. Eu fiz até um vídeo no meu canal do YouTube lá falando sobre isso. Não existe, eu já tenho plena certeza disso. Eu sei que muitas pessoas vão discordar e eu aceito as críticas, mas não existe nave espacial que vem flutuando sobre a Terra, joga uma luzinha verde, puxa você para dentro, faz experiências no seu corpo e depois te devolve. Não existe. Isso seria impossível, porque se isso fosse possível, não existiriam naves capazes de viajar pelo universo. Porque o universo, vai conversar com Carl Sagan, não tem como, né? Tem que morrer para conversar com ele, que ele já faleceu. Mas vai conversar nos vídeos de Carl Sagan, que não sei se você sabe quem é Carl Sagan, já ouviu falar? Depois pesquisa aí sobre Carl Sagan. É um cientista e astrônomo dos anos 50, 60, 70. E naquela época ele gravava vídeos, né, explicando como ele via o universo. E ele mesmo falava, o nosso universo é tão grande e existe uma possibilidade tão gigantesca de existirem outros universos fora o nosso universo. Então pensa o seguinte, outros universos fora o nosso universo é constituído de milhões de galáxias. Cada galáxia tem milhões de sistemas solares e milhões de sóis. Outros universos, então é tudo tão infinito, né, que não teria o porquê, não teria sentido lógico uma nave vir aqui pegar seu corpo e fazer experimento. A não ser que os Anunnakis sejam reais, né, os sumérios estejam certos. Que aí a gente fala disso no outro vídeo. Mas o meu processo de abdução, eu percebi que as abduções, elas se dão quase que diariamente para algumas pessoas, mas de uma forma inconsciente, você não percebe. E o não perceber, eu posso dizer que seria aquele famoso déjà vu. Lapsos de memórias, um sono profundo que você entra e quando você acorda parece que passaram horas e você dormiu minutos. E às vezes você dorme à noite, você nem está tão cansado, mas se apaga que no outro dia você nem lembra. Quem tem uma mente mais desperta, começa a perceber o seu DNA alterado, essa pessoa começa a entender que naquele momento que ela teve esse apagão e ela voltou e não se lembra de nada, ela foi abduzida. Ela foi levada para outro lugar onde ela pudesse ser explorada, ou ser entendida, ou conversar, ou ter uma ciência melhor, ou passar informações para ela.
Quando a gente faz abdução de peixe do mar, você tira um peixe do mar e coloca num aquário sem água? Não tem como. Você colocaria num aquário com água. Eu tenho o dedinho aqui pra perguntar Vamos. o amigo Wagner. Eu sou um cara curioso. Tá aí, já foi abduzido, Wagner? Ele tem cara de que foi abduzido. Tem jeito Aí, ali, ó. Quando eu cumprimentei ele, apertei a mão dele ali e falei, você já foi abduzido. Isso, DNA alterado, né? Ô, Rama, uma coisa que eu fico me perguntando, cara. Qual o sentido de um ser extraterrestre abduzir a gente se teoricamente é um povo evoluído? Aprender o quê? Boa pergunta. Eu tava doido para alguém fazer essa pergunta. O que eles vão aprender? Não tem o que aprender. Porque vamos pegar a teoria do Anunnaki, né, dos sumérios, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os Anunnakis pegaram o nosso DNA, misturou com as químicas da Terra, colocou ferro, zinco, né, tudo que tem na Terra colocou em nós e criou o ser humano. Se ele nos criou, ele sabe de tudo. Tudo, não tem que experiência fazer. Por isso que Hollywood, essas pessoas que falam de abdução, que foram furadas, encheram de agulhas, isso para mim não tem lógica. Porque você vai querer conversar com alguém, você possa aprender alguma coisa. O que eu posso aprender com aqueles povos, vamos dizer assim, né? Se eu me considero evoluído, não teria sentido. Aí. Agora, e se for ao contrário? E se não for uma abdução? Qual que é o oposto da palavra abdução? Nossa, eu li tanto sobre isso e hoje eu esqueci. Se um de vocês puder depois dar uma pesquisada aí. Mas o oposto da palavra abdução. E se nós não formos abduzidos? E se nós somos curiosos, intrometidos e vamos lá? E eles, lá onde? Né? Não em outro mundo, não em outro planeta, mas numa outra realidade, numa outra dimensão. Nesse momento, enquanto eu falo com você, podem existir milhares de Tiagos, milhares de Raj em outras dimensões e outras realidades. Vidas alternativas, né? Oi? Vidas alternativas. Realidades paralelas. Isso. Inclusive tem uma série bem bacana acho que é no Amazon Prime, coisa que Qual que é a série? Fronteiras. Nunca assisti. Fronteiras. Muito bacana. Eu acho que é alguma dessas Netflix da vida, entendeu? Chama-se Fronteiras. Aí conta a história exatamente isso. De vidas paralelas. Em outros universos. Isso. E aí conta a história de duas pessoas, de uma galera que tá num universo no outro, sabe? E o quanto isso vai pactuando, né? Interessante. Vou pesquisar Fronteiras. Se quiser pesquisar aí, galera. Maravilha. Mas hoje, quando eu digo que nós não somos abduzidos, e eu falo que eu já fui, não é porque eu sou especial ou fui escolhido. Eu acredito que a maior parte da humanidade já passou por esse processo, mas não se dá conta. Né? Tipo aquele filme, acho que Cidade das Sombras, né? Que o pessoal dorme e não percebe que dormiu, né? E estão ali dentro de um movimento. Bom, mas não vamos para essa parte, senão a gente se perde aqui no foco do assunto. Eu tô curioso para saber como é que foi essa experiência. Eu tive algumas. Você trocou uma ideia com os caras lá, tá? Eu tive algumas. A minha primeira, eu tinha 6 anos de idade. Só que na época, ao longo dos próximos anos que viriam, eu não me dei conta que foi uma abdução. Tenho tempo para falar, né? Pode ficar à vontade. Tema assim importante, fica tranquilo. Então tá. Eu morava numa região muito pobre de São Paulo. Né? Meus pais eram pobres, então meu pai sumia muito no mundo e minha mãe tinha que criar a gente, ela trabalhava o dia inteiro. Então ficava eu, meus irmãos e a molecada da rua zoando o dia inteiro, né? Não tinha TV, então a gente ficava na zoeira o dia inteiro. E no corredor da casa onde eu morava, a casa que eu morava, tanto dentro quanto fora, o chão era de terra, nós não tínhamos piso nem concreto. E tinha uma geladeira velha ali, que até hoje eu não consigo saber como aquela geladeira foi parar ali. E o que acontece? Naquela geladeira, às vezes brincando de pique-esconde, essas coisas, a gente se escondia lá, só que tinha uma regra, a molecada. Você não fechava a porta, tinha um pauzinho ali que você colocava, porque a geladeira, você fechou a porta, ela cria aquela sucção. Entendi. E por dentro não abre. Eu não consigo me lembrar, eu sempre falo disso para as pessoas. Eu sei que eu entrei e a geladeira fechou, mas ninguém me viu entrar ali. E eu, assim, na minha pouca memória da situação dentro da geladeira, eu comecei a ficar sem ar, comecei a gritar. Né? Criança, tinha 6, 7 anos de idade, machuquei o joelho chutando, batendo o joelho na porta. E teve um momento que eu pensei assim, pensei não, né? Hoje na minha cabeça eu penso que eu pensei, mas ali naquele momento eu tive uma sensação de acabou, né? Falta de ar. E o que hoje, na época, eu contei ali para meus pais o que aconteceu, eles disseram que eu tive Meus pais não, minha mãe e minha avó, né? Disseram o nome que eu tive lá que eu esqueci. Mas foi tipo um surto psicótico, uma coisa assim. Mas o que aconteceu? Naquele momento, alguém pegou tipo um maçarico e fez um buraco na porta da geladeira. Né? Pensando, hoje era só abrir a porta, para que fazer um buraco? Fez um buraco redondo. E aí a tampa foi puxada daquele buraco redondo. E naquele momento eu fui sugado para fora. Ninguém pôs a mão e me puxou. Eu fui sugado e caí. Quando eu caí, era noite,
né? Nós estávamos brincando durante o dia, naquele momento era noite. Havia um campo grande cercado por matos altos, tipo o milharal daqueles filmes de terror americano, sabe? Por matos altos. E eu estava no chão, né? Cheio de lágrimas nos olhos, sujo de barro por todo o corpo, aquele shortinho velho rasgado. E à minha volta haviam vários seres. Eles não eram brancos e nem... Eles eram uma cor meio acinzentada, claro, com um brilho azulado em volta. E eles estavam eles estavam de mão dadas, mas eles não tinham mão. É como se eles fizessem ligação entre eles. E o rosto deles era um pouco ovalado, né? Assim, ovalado. E a cabeça ela era um pouco desproporcional com o corpo, mas pouca coisa. Eu não me esqueço disso até hoje. Às vezes, na minha terapia, a minha terapeuta já falou que isso foi uma memória falsa. Eu falo, olha, se for memória falsa, o negócio é muito real. Por quê? A boca deles era muito pequena, né? Os olhos, eu não conseguia perceber os olhos, eu sei que tinha, mas boca pequena. E eles não falavam, eu percebi eles conversando entre eles, mas não havia voz. Era uma conversa que também não era mental. O negócio é tão louco porque, assim, se fosse mental, eles teriam um cérebro igual ao nosso. Mas eles não era mental. Mas eu percebi eles se comunicando entre eles, que eu não sei dizer como que era. Em um dado momento, um deles, que tinha uma expressão feminina, olhou para mim e disse assim, ó, não se preocupe, nós estaremos com você até o momento que for necessário. Você tem muito o que fazer. E me deram algumas instruções. Algumas instruções que, assim, eu não entendi naquele momento. Eu fui entender depois, quando os anos foram passando. Para mim, aquilo ali durou algumas horas. O que eu me lembro depois, né, porque se eu for falar tudo o que eu ouvi ali, mas numa outra oportunidade a gente pode fazer uma entrevista aqui só para falar disso. Quando passou todo momento com eles ali, eu lembro de uma luz e alguém abrindo a porta da geladeira. E eu saindo, e não tinha buraco na porta da geladeira, não tinha nada, e eu caí. Isso para mim foi uma abdução. Muitas pessoas poderiam chamar de projeção astral, de EQM, estado de quase morte, mas isso para mim foi nem uma abdução. De repente, eles me auxiliaram e eu fui até eles. Eles não me puxaram, não me resgataram numa nave e me levaram, né? E tudo aconteceu aqui. Porque o corpo humano ele não tem condições de sair fora do planeta Terra, ir para outras dimensões ou para outros lugares. Então, não foi a alma, não foi o espírito, né? Foi algo muito da consciência. Para mim, alma, espírito, está tudo aqui. Então, foi tudo muito da consciência. E eu fui para aquele lugar. E depois dessa ida, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes de novo lá. Uma das vezes, Tiago, eu fui entender a figura de Bafomé. Já ouviu falar em Bafomé, né? Não, vamos lá. O que é Bafomé? Não, sabe o que é Bafomé? Mais ou menos. Então explica para nós e para nossa audiência. Bafomé, ele seria visto hoje por qualquer cristão como o pior dos diabos, o pior dos demônios. É aquela figura simbólica de um ser com cabeça de bode, com chifre, entendi. Peito, né, corpo feminino, pés, e que fica com a mão assim. Até aquele momento ali, essa experiência eu tive numa regressão de memória, olha que louco, e para mim foi uma abdução. Ali eu entendi a figura de Bafomé, né? O Bafomé, as pessoas temem ele como um anjo do mal, um enviado do capiroto, né? Outros, a nossa filosofia, nossos estudos vão dizer que Bafomé, cada parte do corpo dele é o símbolo de uma religião ancestral. E eu entendi que Bafomé é o pior dos medos do ser humano. É o pior dos medos, é o pior do medo que eu tinha. Foi depois que eu tive esse acesso a Bafomé que eu consegui abrir portais através de meditação, através de medicinas, né? Através de outros processos que eu consegui abrir portais e ter acesso lá. E o negócio é tão maluco, Tiago, que nessas indas e vindas eu ganhei uma chave, né? Uma chave não humana, vamos dizer assim, não material. E praticamente hoje, todas as minhas noites, eu estou em algum lugar. Vezes eu lembro, vezes eu não lembro, mas eu estou em algum lugar. E tem coisas, Tiago, que elas são tão incômodas assim, para o meu físico humano, que eu volto puto da vida, eu acordo num mau humor terrível. Quem estiver perto de mim fala, sai, não, me deixa quieto aqui hoje, porque eu estou num mau humor terrível. E o que é esse mau humor? É a não aceitação de uma realidade que a maioria de nós, ou quase todos nós humanos, não queremos aceitar. De que o que eu vivo aqui, neste mundo, ele não é. O que eu chamo de realidade não é real. Tá, é loucura, vamos procurar um psiquiatra, tomar um remedinho aí, né? Vou tomar água. Tome. Mas não é.
eu determino o que é real, que os meus 5 sentidos podem interpretar. E como eu falei no vídeo, na entrevista passada com você aqui, né, o gato e o cachorro, eles veem e ouvem coisas que nós não vemos e não ouvimos. E aquilo é a realidade deles. E tem coisas que é muito difícil, como, por exemplo, eu vou entrar numa outra parte, está dentro do DNA ainda, mas que é Jesus Cristo. Sempre para mim, Tiago, foi muito incômodo, principalmente quando eu entrei no xamanismo e comecei a ter conhecimento das medicinas. Quase todo o processo que eu tinha, Jesus Cristo estava lá. Virgem Maria estava lá. E eu falava, mano, mas eu não acredito mais em vocês, né? Hoje minha visão é outra, o que vocês estão fazendo aqui? Eu sei que não eram eles. Né? Era uma projeção minha, uma sombra minha. Mas por que Cristo me incomodava tanto? Por que Virgem Maria, Nossa Senhora, me incomodava tanto? O que tinha? E sabe o que eu descobri, Tiago? É tão simples a resposta, tão simples. Eles tinham amor. Eles têm amor. É verdade. Né? Eles são amor, né? Eles são amor. E para alguém que nasceu num lar, numa família que não tinha amor, não tinha afeto, lidar com amor é uma das partes mais difíceis que existe. Então, quando alguém, numa visão, num sonho, num processo com a medicina, vê Cristo, ele está trazendo o chakra cardíaco, ele está falando do amor. E eles eram incômodos para mim porque eles estavam me dando amor. E eu tinha dificuldade em receber amor. É isso que eu falo. Às vezes você, talvez na sua cabeça, né, ali, que você não era merecedor desse amor, né? Que tem muito isso também, né? Eu não mereço, né? Não sou digno do amor, digno, né? Tal. Então hoje eu digo assim, eu sou o próprio Jesus Cristo reencarnado na Terra, eu falo para as pessoas, né? As pessoas falam, nossa, que absurdo, isso é heresia. É mais semelhança de Deus. Falo, você também é, todos nós somos. Né? Na própria Bíblia, lá no Novo Testamento, Cristo fala, né? Vocês podem fazer coisas que eu fiz e maior ainda do que eu fiz. Vocês são igual a mim, igual como eu sou com o Pai. Então, a gente precisa entender isso. Eu me vejo hoje não só como um dos Cristos na Terra, mas como um dos missionários de Cristo. Porque aquele que se diz missionário de Cristo, todo aquele que segue Cristo, e eu tive numa dessas minhas abduções aí, contato com esse amor de Cristo, né? Nossa missão é levar o amor. É difícil. Não é fácil você levar o amor. Porque o que é levar amor? É fazer caridade? É sair abraçando as pessoas aí no mundo? Né? O que é levar esse amor? Eu acho que o amor ele começa na compreensão. Não julgamento, né? Não julgamento, na compreensão, assim, do todo. Ô, mas agora fiquei com outra dúvida, cara. Muitas dúvidas, não, amigo Wagner? Pelo que eu entendi, você está falando então que você escolhe ir, não eles Você virem. escolhe ir, eles não vêm. Você escolhe ser levado, ser abduzido e ir lá. E por que você quer ser abduzido, então? O que te leva a fazer essa escolha? Na verdade, para mim, né, para cada pessoa pode ser diferente. Cada um é um jeito. Para mim, foi uma escolha inconsciente que eu não sei te explicar. Eu tenho assim, tantos processos que eu fui. Um deles foi durante um exame de polissonografia. Já ouviu falar nesse exame? Não. Que é aquele que quem tem a apneia do sono, você vai na clínica e você passa uma noite lá cheio de fio na cabeça, no corpo. Num desses exames eu acordei no meio da noite com um médico e uma enfermeira no meu quarto. E quem já fez esse exame de polissonografia sabe que você passa a noite sozinho, ninguém entra no seu quarto. Mas eu acordei com eles no meu quarto ali. E ele estava fazendo umas anotações e ela olhando as anotações dele. E eu abri o olho e eu vi aquela cena nítida como eu estou te vendo aqui. Só que eles também eram meio acinzentados com um feixe azul em volta do corpo. E eu lembro, Tiago, que eu olhando para eles, a enfermeira me viu, ela olhou, e quando ela olhou para mim, eu vi escamas nela como se fosse de peixe no braço dela aqui. Isso me assustou muito, né? Mas hoje eu entendo por que eu vi as escamas. E ela disse, ele acordou. Aí ele olhou para ela e falou, liga o gás. Né? E aí eu vi ela fazendo alguma coisa com a mão, e quando eu percebi, eu estava com a máscara no rosto. Mas a gente não usa, no exame de polissonografia, máscara nenhuma. E eu senti, aí eu olhei e falei, não, peguei, eu quero perguntar algo. E apaguei. No outro dia acordei e perguntei pro pessoal da clínica, não, ninguém entrou, não, tá tudo filmado, você quer ver as câmeras? Eu falei, não, vocês falam, eu acredito, mas ninguém entrou lá. E o que eu entendi ali? Que nesse processo, que nós podemos chamar de abdução, essas anotações que eles estavam fazendo foi uma projeção minha. Provavelmente eles não estavam anotando nada, que, né, seres de outras dimensões não tem papel anotar nada. Na verdade, quem estava anotando era eu. Então, muitas pessoas que foram abduzidas hoje, estão nos assistindo aqui, ou que têm a sensação de que teve projeção astral e foi para algum outro lugar, muitas dessas pessoas, elas não foram para serem estudadas, elas foram para estudar, foram para aprender. Eu concordo.
Entendeu? Foi para voltar quando Cristo passou 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, Elias, né, jejuou, Moisés. O que esses caras foram fazer lá no meio do deserto? Eles não foram ensinar ou ser objeto de estudo. Eles foram aprender. Né? Porque, Cristo, em 3 anos, fazer o que ele fez na terra, o cara teve que aprender muito. E é bacana que passa a mensagem que ninguém é perfeito. Todos, você vê, nós falamos de Jesus, Cristo foi aprender, né? Foi aprender. Foi olhar para dentro, olhar seus demônios, porque todo mundo somos seres imperfeitos mesmo, né? Buscando ali a perfeição, né? Vamos ativando isso, né? Sim, e o que eu vejo nesses seres como Jesus Cristo, por exemplo? O que eu sempre falo para as pessoas. Ele acessou uma consciência futurista. Cristo tinha visão de consciência do futuro. Então, aquele ser humano, né, para quem fala assim, não, Jesus não era humano. Mas o próprio Epístola de João, né, que você tem o Evangelho de João e tem as Epístolas. A Epístola de João, se você for ler, ele responde a pergunta ali, ele fala, ele era homem, 100% ser humano como nós. Então, aquele homem iluminado, Cristo, ele acessou uma consciência que naquela época, né, ninguém entendia. Tanto é que tem passagens no Novo Testamento onde... Até hoje ninguém entende, né? Até hoje. E nessas passagens, os discípulos e as pessoas falam, mas nós não estamos entendendo o que você está falando. Ele fala, vocês não entendem porque vocês ainda têm escamas nos olhos e comichões nos ouvidos. Quando isso cair, vocês vão entender. E eu acredito que ele não estava dizendo naquela época. Então tem coisas hoje que eu, você, outras pessoas que acessaram uma certa consciência vão dizer e que vão sofrer chacota, vão ser ironizados, receber críticas, porque muita gente ainda não consegue entender. Eu acredito hoje, Tiago, que algumas pessoas, ou muitas, né, não sei, estão acessando essa consciência do futuro. E isso faz parte dessa alteração do DNA. É isso aí, universo, como pode melhorar? Esse meu amigo Ramar falando sobre alteração e o novo DNA humano, as experiências dele aqui de abdução, tá muito bacana. Ô Ramar, dentro dessas experiências, qual que te marcou mais? Qual a mensagem ficou assim que, cara, te impactou mais dessas viagens suas aí? Rapaz, que pergunta, hein? Tá pensando que era essa moleza, Olha, o que me marcou mais... Eu posso dizer assim, né, de uma forma que todas foram marcantes, porque... Não fica em cima do muro. Não, todas foram marcantes. Mas eu posso dizer que tem uma que também foi na minha infância, que na época, os religiosos da época, porque como eu tive um problema de saúde, e algumas pessoas conhecem essa história, eu não vou contar essa história desse problema que eu tive na infância, que o médico disse que eu não ia andar mais. E minha mãe, no desespero, me levou em vários lugares. E teve uma tia minha que me pegou escondida, minha mãe me levou num terreiro. E eu não sei se é de candomblé, se era de umbanda, para tratar isso aí. Eu sei que, independente de onde foi, eu fui curado. Né? E posso andar normalmente hoje. Mas, numa dessas noites, eu tenho tempo para falar, né? Você perguntou, porque tem. Vamos lá. Numa dessas noites, desses processos, eu vou resumir porque a história é longa. Eu estou até escrevendo sobre isso. Mas eu me vi num local onde parecia um inferno cristão, né? Eu digo inferno cristão porque o inferno ele não é real, mas parecia um inferno, e eu caminhando naquele lugar, havia um trono, e havia assentado sobre esse trono como se fosse um viking. Só que ele não era um viking, eu entendi hoje que não era um viking, na época eu não sabia, hoje eu sei que é. Porque ele tinha um corpo humano muito fortalecido, usava um cajado na mão, que eu não consegui identificar que material que era e nem o símbolo que estava ali. Até hoje eu não sei o que é. E os seus olhos eram verdes. E ele se apresentou com o nome de Cardigan. Algumas pessoas que vão me assistir sabem o que é o Cardigan, né? Não é aquela peça de roupa, não. Viu? Tem uma peça de roupa chamada Cardigan, alguma coisa. E nessa experiência, esse ser, os olhos dele verde, né? E eu sei quando é o Cardigan que eu acesso ele, quando é verde. Tudo que vem iluminado por verde eu sei que é ele. Assim como tem um ser de Orion, não, de Sirius, que ele vem só através da água, ele se autodenomina um peixe, ele fala, eu sou um peixe, né? Mas deixa ele para lá, hoje é essa parte. E ali, sentado de frente com ele, ele falou assim, olha a minha direita e olha a minha esquerda. E eu olhava a direita dele e a esquerda dele, eu via 2 tipos de mundo, como se fossem 2 terras, mas com pessoas diferentes. Diferente é o seguinte, de um lado, as pessoas que estavam de um lado, elas tinham o corpo como o nosso.
As que estavam do outro, elas tinham o corpo como o nosso, mas a orelha era para dentro da cabeça, né? Não é aquela orelha pontiaguda, era para dentro da cabeça. Os olhos era como se fosse um olho só dividido só por uma parte, mas eles falavam a minha língua. E ele me contou uma história que eu até evito falar hoje, porque senão o povo vai levar para umas conspirações que tem aí fora. Mas naquele momento ele me mostrou flutuando sobre a Terra, o planeta Terra, e eu já tratei isso até em terapia, porque eu voltava que eu tive essa experiência várias vezes, eu voltava dessa experiência com a sensação de cabeça grande, a gengiva dos dentes grande, a cabeça pesada. Eu acordava como se a minha cabeça tivesse um diâmetro gigantesco. E por que isso acontecia? Além de eu perceber que eu era o próprio planeta Terra, havia mais 2 outras terras em volta ao lado do planeta Terra, um pouco afastado da Lua. E ele dizia, vocês são a Terra 1, essa é a Terra 2 e essa é a Terra 3. E ele me mostrava pessoas muito poderosas no mundo, pessoas muito ricas, acima da família Rockefeller, sabe os Rockefellers? Não abaixo deles, que tinham acesso a esses mundos. Eles poderiam, através da Antártida, acessar, como se na Antártida houvesse um aeroporto. Portal. E ali eles acessavam esses outros mundos. E ele me dizia, quem alcança... ele usou a expressão búdica para iluminação, né? Então, quem alcança o Nirvana, quem alcança a iluminação, em algum momento da vida, acessa um desses mundos. Então, são 3 tipos de terra, com 3 tipos de pessoa diferentes. O que a Igreja Católica interpretou como purgatório é a nossa terra aqui hoje. Isso aqui é o purgatório que a gente vive hoje. As outras terras em volta são terras, são mundos, que eu não sei dizer para vocês se são físicos, se a NASA for lá fora não viu eles até hoje, então não sei se são físicos, mas são mundos que estão próximos ao nosso mundo, são terras como a nossa e cuidam da nossa terra. Então, uma delas é uma terra de 50, 100 mil anos atrás. Tem a nossa terra, né, que é a Terra 1, e tem a Terra 3, que é a terra de milhares de anos à frente. Que são esses seres que nós conectamos com eles, e eles nos mostram e nos ensinam. Um dos exemplos que hoje eu sei que eu vi nessa visão é que a nossa tecnologia, que evoluiu nos últimos 200 anos, ela não evoluiu em 200 anos por acaso. Nós estamos há milhares de anos na Terra e só nos últimos 200 anos a gente conseguiu dar um salto quântico? Não. Eles vieram e fizeram uma alteração no nosso DNA, fizeram uma alteração na nossa consciência e despertamos. Quando Kardec, ainda dentro da sua pergunta, qual que foi mais impactante foi essa, ali eu entendi que quando Kardec teve aquelas experiências, eu acredito que Kardec realmente via as cadeiras se mover, via os copos andar sobre a mesa, eu acredito que ele fazia isso. Por quê? Porque Kardec tinha uma simplicidade, uma pureza tão grande ali dentro dele, que as experiências dele, ele conseguia, de alguma forma, acessar esse poder humano que nós temos e hoje a gente não consegue. Porque hoje é raro você achar uma pessoa com uma pureza genuína. Não que não existam, mas nós estamos contaminados pela mídia, pela televisão, como eu falei agora há pouco, pelos alimentos, pelo que nós aprendemos nas escolas. Então essa foi a experiência mais marcante para mim. Houveram outras coisas durante essa experiência, mas eu estou dando um resumo. Vai ter mais programa para a gente falar mais de experiência. Por isso que eu digo, por que na história na escola não tem nos livros de história sobre os sumérios? Por que a escola não fala sobre as escritas dos sumérios? O que eles querem esconder de nós, né? O que tem ali que a gente não pode ver? A gente está falando antes de começar a gravação aqui sobre lá em Machu Picchu, aquelas pedras, no morro. Como é que chegaram lá? Como é que as pirâmides foram construídas? E se nos sumérios a gente encontra ali a resposta para isso? Se nós temos algum dom especial que foi adormecido e lá a gente conseguia. Isso aí, galera. Estamos na reta final do nosso programa. É esse insight, a gente poder não aceitar de qualquer jeito, né? No sentido de que você se questionar, tá aberto para novas experiências. Às vezes é isso, a gente fecha a mente porque a gente não abre para, por que não isso? O que quer dizer isso, né? Abrir um pouco mais o leque e questionar, né? Questionar o sentido de querer aprender, aprofundar um pouco mais. Tiago, eu acredito que a gente nem fecha a mente. Eu acredito que quando a gente chega aqui, que a gente nasce, já nos prepara e já fecham ali. Você tem que lutar a vida toda, bater para abrir essa porta aí. Isso aí, então, na reta final. Gostou, Fagner?
Massa, né? Mó viagem legal. Tá com o violão aí, Fagner, pra cantar? Ramar, fica à vontade, suas considerações finais. Cara, gratidão pelo bate-papo. Mais um bate-papo maravilhoso. Lembrando, pessoal, se inscreve, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito legal. O universo, como pode melhorar. Ramar, fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. Minhas considerações finais. Eu posso dizer para o nosso telespectador que se abre um pouquinho para essa teoria da alteração do DNA. Infelizmente, se você for pesquisar na internet, no YouTube, você vai encontrar muita teoria de conspiração, muita coisa que não tem nada a ver, como, por exemplo, os pleiadianos e arcturianos. Hoje em dia, né, me perdoem a expressão da palavra, mas eu até me enojo de ver alguns vídeos que falam de pleiadianos e arcturianos, que pegaram os pleiadianos e arcturianos e transformaram eles em outros Jesus Cristos, que não tem nada a ver. Mas, enfim, nas considerações finais, preste atenção no que você sente. Preste atenção no que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Fique atento ao zumbido no ouvido, aquele pontinho que pisca ali nos seus olhos quando você do nada vê uma luzinha piscando. Fique atento a alguns tremores que você tem no corpo. Pessoas que sofrem de labirintite. A labirintite é uma doença? É, mas fique atento a esse perca de desequilíbrio, né? A pessoa quando tem aquela pressão alta, pressão baixa ou labirintite, ela dá aquela tontura como se fosse cair. Isso aí é quando você é uma doença, porque o corpo precisa estar em equilíbrio, mas também é quando você está tendo processo de projeção astral, quando você está se percebendo que o corpo não é o corpo, quando há muito mais do que o corpo. Você está conectado com tudo. Para quem não conhece, vai estudar sobre o hermetismo, sobre as leis herméticas, sobre o todo e o tudo. Né? Nós fazemos parte de tudo. Eu estou apoiando minha mão nessa mesa, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela é parte minha. O universo é parte de mim, eu sou parte dele. Preste atenção no seu DNA. Não limite os seus filhos, as suas crianças, aos seus pensamentos religiosos. Entenda que a religião chegou à sua reta final, assim como esse programa de hoje, né? Chegamos à reta final. Então a religião também chegou à reta final. Não dá mais para dogmatizar a espiritualidade. Não dá mais para papas, pastores, rabinos, pais de santo e mais de santo determinar o que é real e o que não é, o que é verdade e o que não é, o que é de Deus e o que não é. Você determina o que é e o que não é. Então a pergunta final. Manda. Essa não pode ficar em cima do muro, hein? O universo, como pode melhorar, amigo Ramar? Sendo mais consciente, mais consciência de si, mais consciência de que você interfere na realidade deste mundo, mais consciência de que um papel de bala que você joga no chão causa transtorno para outras pessoas. Muitas pessoas sofrem nas chuvas, nas enchentes, por falta de consciência. Homens, mais consciência, não violentem suas mulheres, não agridam suas mulheres, sem violência. Vocês, se você não vê que não dá conta disso, sai fora do relacionamento, mas sejam mais conscientes. Fim ao feminicídio, fim à violência doméstica, fim ao abuso infantil. Assim pode melhorar. Isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, só depende de você. Amarrou para você que esteve conosco também. Energias positivas e até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Assalamu alaikum.